Bom dia, segundo ano. Na aula de hoje, quarta-feira, dia 9/12, nossa penúltima aula, do bimestre, do quarto bimestre, nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre hora e meia hora na página 59 do livro. E aí a gente vai continuar resolvendo lá a nossa atividade. Então, bora lá. Na sexta questão diz assim: o treino de futebol de Luísa começou às 10h30. 10 horas e 30 minutos e terminou 2 horas depois. Desenhe no relógio ao lado os ponteiros para indicar que horas Luísa terminou o seu treino, Que horas terminou o treino de Luísa. Então, se começou 10h30, então o ponteiro estava no 10 e no 6. Se ele terminou 2 horas depois, então ele andou para o 11, fez 1 hora, Andou para o 12, fez 2 horas. E aí, tocando 6 por conta dos 30 minutos. Então, vocês vão desenhar os ponteiros tocando para o 12 e para o 6, certo? Para indicar 12 horas e 30 minutos. Na sétima questão, diz assim: Priscila foi a uma apresentação de dança com a tia. A apresentação começou às 4 horas da tarde e teve duração de 1 hora e 30 minutos. Desenhe no relógio ao lado os ponteiros para indicar o horário em que terminou a apresentação. Então, se começou 4 horas da tarde, então o ponteiro estava aqui no 4. Como era 4h30, então tinha um no 4. Não, como foi 1h30 de duração, então o ponteiro estava no 4 e o maior que indica o minuto, estava no 12. Se foi 1 hora, então o ponteiro da hora rodou 1 hora e chegou no número seguinte, que no número 5. O ponteiro maior, ele estava no 12 e andou meia hora, 30 minutos. 30 minutos indica que é no número 6, Não, o 6, que a gente tem 30 minutos, então ele percorreu, E aí vai estar o ponteiro menor tocando o 5 e o maior tocando o 6, certo? Agora, observe nos relógios representados a seguir o horário em que começam e terminam as aulas na escola onde Wagner estuda. Início. Inicia aqui, o menor que indica a hora tá tocando o 8 e o maior o 6. Então, 8 horas e 6 minutos. 8 horas e tocando 6 nos minutos, Então, é 8 horas e 30 minutos. Então, as aulas iniciam 8 horas, E 30 minutos. E termina, o menor está tocando no 11. Então, 11 horas e quantos minutos? E 30 minutos. E 30 minutos. De 8 horas e meia, 8 horas e 30 minutos para 11 horas e 30 minutos, andou que horas duraram as aulas nessa escola? Então, a gente vai ver, tava no 8, Tava no 8, foi pro 9, 1, foi pro 10, 2, 8h30. Aí, 9h30, fez 1 hora. 9h30 para 10, 9h30, foi para 10h30. 2 horas, de 2h30, de 10h30 para 11h30, fez 3 horas. Então, quantas horas duraram aí a aula nessa escola? Duraram 3 horas, certo? Agora, a gente vai para a nona questão. E aí, na nona questão tem assim: o pneu do carro de Rogério furou no caminho para o trabalho e ele acabou chegando 1 hora atrasado. Ele chegou às 9h30, 9 horas e 30 minutos na empresa onde trabalha. Desenhe no relógio ao lado os ponteiros que indicam o horário em que Rogério começa a trabalhar normalmente, sem atraso. Então, se ele se atrasou 1 hora, ou seja, ele chegou 1 hora a mais do que o que ele deveria ter chegado. Então, que horas era para ele ter chegado? 9h30 menos 1 hora é igual a 8h30. Então, era para ele ter chegado 8h30. Então, a gente vai desenhar aqui no relógio o horário que era para ele ter chegado normalmente. Se é 8h30, então o ponteiro menor vai tocar o 8 e o maior vai tocar o 6, que indica 30
minutos, certo? Aí a gente vai fazendo isso para a página 60, certo? Na página 60 a gente tem algumas situações, onde diz assim, na 10ª questão: Cláudia trabalha em uma biblioteca das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, sem intervalo. Quantas horas por dia ela trabalha? Então, ela trabalha de 8 às 2, sem intervalo. Então, vamos lá. De 8, 9, 10, 11, 12, 1, né? Completou meio-dia, 12 horas, a gente volta para 1 de novo, né? Aí, 1, 2 horas. Então, ela trabalha 6 horas, né? Então, vocês vão colocar 6 horas, porque de 8 horas da manhã até 2 horas da tarde, tem 6 horas nesse intervalo de tempo. Na 11ª, os ônibus de uma linha, cujo ponto final fica na frente da casa em que Júlia mora, começam a circular às 6 horas da manhã. A cada 1h30 sai um ônibus. Escreva o horário de partida de cada ônibus dessa linha. Então, a cada 1h30. Então, vocês vão escrever aí 6 mais 1h30 vai para 7, né? E 30. Aí coloca lá 7h30. Mais 1h30, se já tem meia com 30, 30 com 30 faz 60. Então completou 1 hora. Então foi para 8 horas, né? Agora falta 1 hora. Então mais 1 hora, 8 mais 1, 9, né? Então 9 horas. 9 horas mais 1 hora e 30 minutos, então vai para 10h30. E aí vocês vão completando, certo? Agora a 12ª. Represente no relógio abaixo o horário em que você costuma dormir. E aí essa resposta é pessoal. Vocês vão desenhar aí no relógio que horas vocês costumam dormir, tá certo? Então por hoje é isso. Amanhã, quinta-feira, a gente volta com nossa última aula. Espero que o conteúdo tenha ficado entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Tchau!